Capítulo 4 do cargo e da função de bombeiro militar, continuando aí, artigo 28. As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar, ou consideradas de natureza própria de bombeiro militar. Ou seja, se a gente bem lembra, isso aqui é o que é atribuído, no caso, ao bombeiro militar em serviço ativo, que é o cumprimento aí, né, desses encargos, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar, ou considerados de natureza própria de bombeiro militar. É aquilo que falava, que as expressões na ativa, da ativa, em atividade, tudo aquilo que era falado a respeito desses sinônimos, se tratava também do que era conferido a esses bombeiros com esses sinônimos. Na ativa, da ativa, em atividade bombeiro militar, tudo isso é conferido ao bombeiro militar nessa situação aí, de sinônimo. O que era conferido a esse bombeiro militar? Era conferido o encargo, a incumbência, a comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar, considerado de natureza própria de bombeiro militar. Só faltou missão aqui, que era incumbência, encargo, missão, comissão, aí faltou missão só, né? Então missão não entra nessa questão dessa atribuição. Mas o que quer dizer isso aqui, na verdade, é que os quadros de organização que prevê aí os cargos são caracterizados, né? Esses quadros de organização são caracterizados ou definidos. Esses quadros eles especificam e já prevê os cargos, né, que serão ocupados. A criação do cargo, o cargo fica vago e depois é ocupado. Só que tem situações em que não dá para prever, não dá para especificar esses cargos, aqueles que são já de natureza mais permanente, uma estrutura mais permanente, é possível. Agora, algumas atribuições que fala aqui pela generalidade, peculiaridade, duração, também não há necessidade de repente ter uma duração maior, duração menor, vulto, natureza, que o bombeiro lida com situações muito adversas, não são catalogados como posições titulares em quadro de organização ou dispositivo legal. Como não são catalogados, eles são cumpridas, essas atribuições elas são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar, ou considerados de natureza própria de bombeiro militar. Agora, o parágrafo único é que define bem isso aí, o motivo disso, né? Ou seja, aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar, ou de natureza própria de bombeiro militar, foi citado no artigo 28 agora, o disposto neste capítulo para cargo de bombeiro militar. Ou seja, por mais que não foi previsto ou especificado como cargo nos quadros, aplica-se essas atribuições todas aqui, no que couber, encargo, incumbência, comissão, serviço tal, para cargo de bombeiro militar. Considera-se também como se fosse cargo, como se, em algumas situações, né, que a gente tratou do aspirante, por exemplo, da natureza, fala que a generalidade, peculiaridade, no caso do aspirante, por exemplo, que ele não ocupa cargo, mas ele tem essa atribuição, né? Quando tem essa atribuição,
Aplica-se no que couber como... Então, aplica-se para cargo, como se fosse cargo. Então, aplica-se no que couber a encargo, bênção, comissão, serviço ou exercício de função do bombeiro militar ou de natureza própria do bombeiro militar, o disposto neste capítulo para cargo de bombeiro militar. Como se fosse cargo, né? Ou seja, os direitos para cargo entram também para essas atribuições lidas aqui, certo? Resumindo, é isso. É como se fosse o exercício da função do bombeiro, da função inerente ao cargo bombeiro militar, mesmo que não tivesse um cargo, né, naquilo ali. Mas dá para formular aí o entendimento disso, nesse sentido aí. Atividade 55. Atividade 55, correção. Questão 1. Marca a alternativa correta quanto às atribuições que não se encontram especificadas ou previstas nos quadros de organização caracterizado ou definido em disposições legais, conforme trata a Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991. A. As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições titulares em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, missão, errado missão aqui, que é comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar ou considerado de natureza própria do bombeiro militar. Errado é a missão, porque a missão ela não entra nisso. Missão é tudo, não tem motivo você comparar uma missão com um cargo. Você tem uma incumbência, você tem um encargo, você tem um serviço diferenciado e tal, dentro de um processo. É diferente de você ter uma missão. Então, uma missão não requer um cargo. Por isso, A errada. B, vamos a B. As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições titulares em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, missão, novamente errado, serviço ou exercício de função de bombeiro militar ou consideradas de natureza diversa de bombeiro militar. Diversa não é de natureza diversa, considerada de natureza própria de bombeiro militar. Portanto, errada também. Vamos a C. As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições titulares em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço, exercício de função. Você fala AD. D. Em quadro de organização, exercício de Questão 2. Segundo o Estado dos Bombeiros Militares do Estado, cargo de bombeiro militar é o conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao bombeiro militar em serviço ativo. O bombeiro militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Porém, algumas atribuições não estão previstas em quadros de organização. Não mesmo. Aí, quando não está previsto, é cumprido com o quê? Com encargo, não encargo, comissão, atribuição, são as atribuições, né? Encargos, comissões, que a gente viu. Certo. Quanto a essas atribuições, marque a alternativa verdadeira. Alternativa A. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro militar ou de natureza própria de bombeiro militar.
para cargo de bombeiro militar, é verdade. Como não está previsto o cargo e tem essas atribuições aí, então ele vai ocupar como encargo, incumbência, comissão de serviço, o exercício de função militar ou de natureza própria bombeiro militar. E como não está previsto o cargo, então aplica-se no que couber, como se fosse, considera-se cargo para cargo de bombeiro militar. Então aplica-se no que couber, aplica-se nos direitos, aplica-se nos deveres e aplica-se nas responsabilidades. B. Então tá certo, tá, né? Só vai ler aqui o restante para concluir. O que se aplica no cargo não se aplica a qualquer outra atribuição do bombeiro militar, se aplica sim os direitos, responsabilidades e deveres, se aplica sim. C. Não há atribuições sem que haja um cargo correspondente. A. Sim. E D. Todas as atribuições são especificadas em quadro de organização. Nem todas. Nem todas. Vai fazer o quadro de organização, você especifica e prevê os cargos, né, nos quadros caracterizados e definidos. Ou definidos, porém, tem situações aí que não é possível você prever. Então, você faz uma organização sim, tal, mas não são esses quadros de organização não. Então nem todas as atribuições são previstas, nem todas. Quando não é prevista, você vai entrar nisso, né, nos cargos, incumbências e tal. Ou seja, elas são, quando não tem um cargo, já correspondente, né? Elas são como cargo, incumbência, serviço de exercício de função da natureza para bombeiro militar, exercício de militar, por aí vai. Portanto, nosso gabarito aí, né? 1C, 2A. 1C, 2A.